Você se pergunta, talvez em silêncio, talvez em voz alta, o que pode unir dois espíritos tão distintos quanto Baruch de Spinoza e Friedrich Nietzsche? O exilado judeu holandês sentado diante de lentes polidas e equações geométricas. Outro, o andarilho febril, escrevendo aforismos entre tempestades e colapsos. A serenidade fria da razão. Outro, o fogo indomável da paixão. E, no entanto, ambos se encontram. Não como amigos que se congratulam, mas como guerreiros que reconhecem no olhar do outro a mesma batalha. Porque todo encontro verdadeiro entre pensadores não acontece na superfície, mas no subterrâneo da psique. Não é nos livros que eles se agarram uns aos outros, mas nos abismos que ousam atravessar. E você também agora se encontra diante desse mesmo abismo. Não é teoria, é o espelho secreto da sua própria existência. Deixe-me dizer de outra forma. Spinoza e Nietzsche não são apenas personagens históricos. Eles são símbolos internos, forças psíquicas que se movimentam dentro de você. De um lado, a busca de ordem, compreender, mapear, dissolver o caos nas linhas impecáveis da razão. De outro lado, a chama insubmissa, resistir, criar, dançar diante do absurdo. Cada vez que você oscila entre a calma e a angústia, entre a aceitação e a revolta, entre a contemplação e a explosão, você revive a guerra silenciosa entre esses dois irmãos inimigos. E por que a aliança secreta? Porque, antes de se oporem, eles se reconhecem. Nietzsche, com espanto, escreveu a um amigo que havia encontrado em Spinoza um precursor. Um aliado invisível no ataque aos grandes mitos da tradição. O Deus transcendente, o livre-arbítrio como ilusão, as categorias fixas de bem e mal. Esse reconhecimento não é trivial. É como duas vozes diferentes cantando a mesma nota no fundo de um coro. Você quase não percebe que se afinam, mas é essa nota que sustenta o todo. Você pode sentir isso? Sinta em sua própria vida. Quantas vezes você já intuiu que a liberdade não está onde a cultura diz que está? Quantas vezes percebeu que a promessa de um Deus que observa de cima não sustentava mais seu coração? Quantas vezes desconfiou que as palavras bem e mal eram etiquetas frágeis, coladas apressadamente sobre experiências muito mais complexas? Pois então você já caminhou na trilha que une Spinoza e Nietzsche, ainda que nunca tenha pronunciado os nomes deles. A cultura moderna te ensina a escolher lados. Ou você é um racionalista frio, ou é um vitalista caótico. Mas eles, Spinoza e Nietzsche, quebram essa dicotomia. Porque ambos, cada qual ao seu modo, dizem: não há nada além da imanência, nada além deste mundo, desta vida, desta cadeia de causas e efeitos que tece o tecido da realidade. Deus não paira sobre você como juiz invisível. Deus é, em Spinoza, o próprio tecido do mundo. E em Nietzsche, Deus já não é sequer necessário. Deus está morto, e cabe a nós carregar o peso do vazio. Repare na simetria. Spinoza dissolve Deus na natureza. Nietzsche dissolve Deus na ausência. Mas ambos te libertam do olhar punitivo do céu. Ambos arrancam das suas costas a carga insuportável da culpa teológica. E ambos, nesse gesto, te convidam a uma nova forma de existir. É uma libertação amarga, sim, porque não há manual de instruções depois do colapso de Deus. Mas é também uma libertação intoxicante, porque no silêncio que se abre, renasce a possibilidade de ser autor da própria vida. Olhe para dentro de si. Você ainda carrega nos ombros uma voz de acusação. A voz que te diz: poderia ter sido diferente. Você poderia ter escolhido melhor. Você é culpado. Essa voz é filha ilegítima da doutrina do livre-arbítrio. Essa é a mentira mais cruel, porque dizem Spinoza e Nietzsche, não existe esse poder mágico de escolher fora da cadeia de causas. Você não é um tirano interior com domínio absoluto. Você é um nó de forças, um feixe de instintos, paixões, determinações. Ao perceber isso, você sente medo,
porque parece que então não controla nada. Mas ao perceber isso mais profundamente, você sente alívio, porque percebe que nunca precisou carregar a ficção da culpa. Essa é a aliança secreta deles, o ataque comum ao veneno do livre-arbítrio. Imagine o quanto isso perturba. A sociedade precisa da crença na responsabilidade absoluta, porque assim pode punir, reprimir, domesticar. Precisa da ficção de que você poderia ter agido diferente. Mas Spinoza responde: não, você não poderia. Agiu como agiu porque assim foi determinado. Nietzsche responde: não, você não poderia. E a crença contrária é uma invenção daqueles que desejam aprisionar a vida em ressentimento. Ambos, cada qual à sua maneira, explodem o alicerce do castigo universal. E aqui você percebe, não é apenas filosofia, é psicologia profunda. É a anatomia do seu sofrimento diário. Quantas vezes você se culpa por não ter sido mais forte, mais sábio, mais perfeito? Quantas vezes recostou a cabeça no travesseiro e ouviu um tribunal secreto dentro de si? Spinoza e Nietzsche, por caminhos distintos, entram nesse tribunal e derrubam a sentença. Eles quebram o martelo do juiz que habita sua mente. E, nesse gesto, oferecem a você não o conforto fácil, mas a possibilidade de respirar sem correntes. Mas e o bem e o mal? Você poderia perguntar. Sim, essa é a outra trincheira em que eles se encontram aliados. Ora, se não há Deus, se não há tribunal metafísico, que resta da moralidade absoluta? Restam as projeções humanas, restam os mapas que criamos para dar algum sentido ao caos. Para Spinoza, bom é apenas o que aumenta nossa potência de existir, o que expande nosso conatus. Mal é o que nos diminui, o que corta nossas asas de agir. Perceba a concretude dessa definição. Não é uma moral abstrata, mas um termômetro da sua própria força vital. Nietzsche dá outro golpe. Bem e mal são armas forjadas na luta dos fracos contra os fortes, frutos de ressentimento. Não são absolutos. São genealogia, são história, são estratégia. E você em sua vida não sente isso? Não percebe como tantas vezes a palavra bom te prende, ao invés de te libertar? Como tantas vezes o mal não era objetivamente mal, mas apenas a acusação lançada por outros contra o que te fazia viver intensamente? O que Spinoza e Nietzsche trazem é uma coragem. Olhar para dentro, medir a vida não pelos manuais herdados, mas pela potência real que ela gera em você. Porque aquilo que fortalece seu ser pode ser condenado pela multidão. E aquilo que te enfraquece pode ser celebrado como virtude pela mesma multidão. Quem ousa medir por si mesmo? Quem ousa ser seu próprio critério? Agora você começa a sentir a intimidade da aliança. Eles estão contra a transcendência, contra a moral absoluta, contra o tribunal da culpa. Estão ao lado da vida, da imanência, da potência. Você percebe como essa aliança não é apenas filosófica, mas existencial. Eles não escreviam para adornar bibliotecas. Escreviam como quem joga cordas para quem se afoga. E você, se ouve atentamente, reconhece que a corda também está estendida a você. Permita-se parar um instante. Respire. Esse é um momento de risco, porque a tentação da multidão é forte. Ela quer que você volte a acreditar nas velhas muletas. Quer que você se curve novamente ao bem e mal herdados, ao livre-arbítrio fictício, ao olhar divino que julga de fora. Quer que você se confunda para manter sua servidão doce. Mas a voz de Spinoza sussurra calma. Tudo é necessário. Tudo segue da essência da realidade, como as conclusões seguem dos axiomas. E a voz de Nietzsche grita ardente: não há juiz, e por isso a vida é tua para ser afirmada ou destruída. Duas vozes, dois timbres, mas uma mesma convocação. Desperte. Agora talvez você sinta o peso dessa descoberta. Talvez até uma vertigem. Porque se tudo é necessidade, como Spinoza diz, onde fica a sua singularidade?
Não serás apenas uma engrenagem. E se tudo é caos de forças, como Nietzsche grita, não estarás perdido numa dança sem sentido? É por isso que chamo essa de aliança secreta. Porque o efeito inicial é assustador, mas o fruto final é liberdade. Você só pode nascer como indivíduo quando se desfaz dos truques da moral da multidão. Você só pode dizer sim à vida quando abandona as ficções que te mantinham prisioneiro. Pense comigo. Você não se sente mais compreendido agora? Como se alguém finalmente tivesse traduzido o que você sempre pressentiu, mas não ousava dizer. Essa é a marca do verdadeiro pensamento. Ele não te apresenta algo externo, mas devolve em palavras o que já ardia em silêncio dentro de você. Spinoza e Nietzsche, de mãos dadas na negação comum, tocam aqui a sua essência. Eles não oferecem respostas prontas, oferecem espelhos. Espelhos que não mentem. Espelhos que dizem: a vida não tem tribunal fora dela mesma. Tudo é jogo de forças, tudo é necessidade, e é você quem tem que aprender a respirar nesse espaço rarefeito. Mas não tema, porque ao lado dessa severidade há também um sopro de poder. Pense na sensação de se livrar de uma corrente. Pense na leveza súbita quando descobre que aquela culpa que te assombrava não era absoluta, mas apenas uma construção. Pense na alegria quase infantil de perceber que muitas proibições não vinham da essência da vida, mas de convenções frágeis. Essa alegria é Spinoza e Nietzsche juntos. É a alma respirando imanência. É o conatus reencontrando sua força. É a vontade de potência espreguiçando-se no sol. Eis porque os chamo de aliados paradoxais. Não porque pensavam o mesmo, mas porque cortavam o mesmo nó. O nó da transcendência, o nó do tribunal invisível, o nó da mentira cultural que recai sobre sua psique. Ambos se recusaram a ser escravos da multidão. Ambos ousaram dissolver os mitos confortáveis. Ambos, por isso, oferecem a você a chance de nascer de novo. A aliança está estabelecida. Agora, com eles, você também começa a se insurgir contra a mentira, mesmo que ainda não saiba para onde isso vai levar. Este é apenas o começo, pois depois da aliança virá o conflito. Depois da convergência, virá a batalha dos estilos de mundo. Mas por agora, segure-se nesse fio. Você não está só. Grandes espíritos antes de você já sentiram a mesma fadiga da ilusão, a mesma vertigem da libertação. Spinoza e Nietzsche são diferentes, sim, mas sob a pele são cúmplices. E na sua psique, eles já conversam. Eles já disputam, mas também já se reconhecem. Chega o instante em que a aliança, bela em sua negação comum, precisa exibir sua rachadura profunda. Em algum momento dentro de você, porque todo esse drama se encena primeiro na sua alma, o caminho se bifurca. De um lado, o desejo de ordem, a ânsia de paz, o apelo hipnótico de um universo governado por leis necessárias e compreensíveis. De outro, a vertigem do caos, o chamado escuro de uma vontade que dissolve toda certeza, a embriaguez do desamparo diante de um mundo feito de abismos abertos e possibilidades infinitas. Você sente isso? O cansaço de buscar explicações, de querer que tudo siga uma lógica, de supor que a razão basta, e ao mesmo tempo, a fadiga do excesso de liberdade, de transitar num mundo sem ancoragem, de sentir o peso do próprio destino sem qualquer rede de salvação. Esse é o território do conflito entre Spinoza e Nietzsche, a luta silenciosa entre o apetite de ordem e o fascínio do caos. Spinoza, sentado diante do abismo, traça linhas claras com sua inteligência geométrica. Para ele, tudo é necessário. Tudo obedece à ordem da razão inscrita no universo. A natureza é um espelho límpido no qual todas as ações, todas as paixões, todos os sofrimentos seguem trilhas determinadas e explicáveis. Não há espaço para caprichos. Há um mapa silencioso, invisível, mas rigoroso, que acalma o espírito humano. Compreenda, diz ele, e você será enfim livre. Tome consciência das causas do seu desejo, e o desejo deixará de ser amo para tornar-se aliado. Racionalize suas paixões.
Observe-as com distância e clareza, e você se libertará da servidão das emoções confusas. Talvez você reconheça em si mesmo esse apelo. Quantas vezes buscou a paz da compreensão, o alívio de perceber que nada acontece por acaso, que até a dor segue leis invisíveis? Quantas vezes, diante da ansiedade, tentou aplacá-la destrinchando-a, nomeando-a, estudando sua origem? Existe uma doçura serena na promessa de Spinoza. Nada é estranho à natureza. Até o seu sofrimento é parte da ordem do todo. Isso acalma, isso consola. Mas, do outro lado da sala escura da sua mente, Nietzsche observa, rindo baixo. Para ele, o mapa é uma ilusão. Os axiomas são máscaras. A razão é apenas uma ferramenta entre outras, e não um oráculo infalível. O universo visto por seus olhos febris é um campo de forças em embate, uma tormenta de impulsos, desejos, ódios, criações e destruições. Não existe uma ordem definitiva. Existe a vontade de potência, uma torrente subterrânea que não visa paz, mas expansão, domínio, superação. Caos. Ele sussurra. Há ainda caos dentro de você. E é do caos que nasce a estrela dançante. Você sente esse tumulto? O impulso de destruir os próprios muros, de rir dos esquemas racionais que, por mais exatos, nunca abarcam a experiência total da vida? A intuição difusa de que a paz pode ser prisão, de que por trás de toda serenidade absoluta se esconde o medo de arder? Nietzsche acusa Spinoza. Sua ordem é bela, mas também anestésica. O excesso de razão pode virar um disfarce para o medo da vida em seu estado mais cru. Aqui é preciso atenção. Nietzsche admira a coragem de Spinoza em demolir as velhas ilusões religiosas, mas o acusa de, ao final, ainda conservar sombras de Deus, ainda apostar numa ordem, ainda sonhar com uma necessidade racional subjacente ao mundo. Se para Spinoza a verdade liberta, para Nietzsche é a potência, o poder de criar novas verdades que faz nascer o espírito verdadeiramente livre. Diga para si mesmo: quantas vezes a ordem que você constrói não serve apenas para evitar o risco, para afastar o sofrimento do descontrole, para se proteger da vertigem do infinito? Existe, na estrutura magnífica de Spinoza, o perigo da estagnação. Uma alma demasiado geométrica pode se tornar cristalizada, imune ao apelo do novo. Do outro lado, Nietzsche te lembra: viver é exposição, é queimadura, é jogar-se no fogo criador, ainda que ele também destrua. Metáforas da psique se impõem. Spinoza é o arquiteto do labirinto. Nele, cada corredor se liga por princípios claros. Cada entrada tem uma saída lógica. Cada sombra se dissipa sob a luz da razão. Nietzsche é o senhor do abismo. Não há saída, não há centro. Apenas um mergulho sem chão, em que se pode criar dança entre as trevas. No interior de cada um, essas duas vozes se entrelaçam. Você pode buscar, ao longo do dia, a segurança do labirinto racional. Mas nos seus sonhos mais ousados e nos seus medos mais secretos, o abismo gargalha. O papel da razão, nesse duelo de titãs, é a linha divisória. Spinoza ergue a razão ao teto do templo. É por ela que o ser humano se liberta, que compreende e se une ao divino, ao todo, à ordem eterna. Conhece-te, racionaliza, torna transparente o escuro de ti mesmo, diz Spinoza. Porque só assim a liberdade deixa de ser ilusão para ser potência real. Nietzsche, ao contrário, vê a razão como ferramenta útil, mas parcial, superficial. Ele desconfia da razão porque desconfia de toda a domesticação. Sabe que é nos recantos obscuros, nos instintos, nos impulsos indomados, no dionisíaco, não no apolíneo, que pulsa a origem da criatividade e da superação. Esse embate se reflete em todos os dramas que você vive. Quando sente culpa por pensar fora da caixa, é Spinoza que grita pela ordem enquanto Nietzsche sussurra para derrubar as paredes. Quando busca compreender, racionalizar, mapear toda a sua história psíquica para ser livre do sofrimento, é Spinoza quem te guia.
quando perde a paciência com o próprio domínio e anseia romper padrões, destruir convicções, reinventar-se, Nietzsche te habita. O ideal de vida, nessa disputa, é a linha final do confronto. Spinoza, com sua serenidade majestosa, almeja a alegria tranquila de quem entende e aceita seu lugar no todo. Amor Dei intellectualis. O amor intelectual de Deus é a paz de ser parte, consciente, do cosmos necessário. A felicidade para ele é compreender, aceitar, harmonizar-se com o fluxo da natureza. Uma experiência de liberdade que é clareza e aceitação serena. Nietzsche, em contrapartida, te oferece a embriaguez máxima do amor fati, o amor pelo destino. Mas não é resignação. É paixão trágica por tudo o que é, inclusive dor, perda, fracasso. É afirmar mesmo o sofrimento, fundi-lo na criação de si, gritar um sim incondicional a tudo que a vida descarta sobre seus ombros. Não paz, mas fogo. Não aceitação, mas superação constante. Não clareza, mas intensidade. Não harmonia, mas a arte violenta de se inventar dentro do caos. No fundo, Spinoza sonha um labirinto erguido com cristais de razão. Nietzsche invoca o incêndio. Queime seus mapas, transforme cinzas em dança, faça da dor uma nova fonte de luz. São músicas discordantes, mas é nesse desencontro que sua alma amadurece. Repare, não se trata de escolher entre um e outro, mas de reconhecer em si essa batalha. Uma parte de você pede paz e explicação. Outra exige ruptura e experiência. Você não é só um ou só outro. Você é o palco ilumindamente sombrio, onde Spinoza e Nietzsche continuam, noite após noite, desenhando seus mapas e incendiando seus mapas. Não fuja do conflito, hospede-o. Ouse tatear a ordem, sem jamais esquecer o abismo. Permita que a razão acalme e quebre as correntes das paixões, mas não apague o fogo dos impulsos criadores. Dê um lar ao labirinto do pensamento, mas não recuse o salto mortal que só os abismos oferecem. Aqui termina por ora o duelo irreconciliável. A guerra, no entanto, nunca termina totalmente, porque dentro de você, o desejo de ordem e o apetite de criação continuam dançando, às vezes em harmonia, às vezes em combate feroz. Você está sempre entre dois espelhos. Num, a calma de Spinoza, no outro, a tempestade de Nietzsche. E só ao reconhecer sua face refletida em ambos, começa realmente a despertar. Você chegou então ao último ato. O palco não é mais só dos dois pensadores, mas da própria vida humana em sua cruzada infinita entre estabilidade e vertigem. Em algum momento, Spinoza se torna a base. O precursor silencioso que abriu espaço para negar a transcendência, dissolver a culpa, desafiar tradições. Nietzsche, à sua maneira, aparece não como continuador, mas como rebelde. Aquele que encontra os escombros da razão e onde outros tentariam reconstruir, decide dançar sobre eles. A psique humana é esse palco, porque a tensão que Spinoza e Nietzsche viveram, teorizaram e encenaram, não é só abstrata. Ela se repete no drama cotidiano de cada consciência que busca ser autêntica. Você sente ao fundo a inclinação por segurança, harmonia, racionalidade, mas também o desejo irreprimível de romper, de gritar, de assumir o próprio fogo. Qual é o caminho? A síntese lógica entre ordem e caos? A alternância, ora Spinoza, ora Nietzsche? Ou há talvez uma terceira via, moldada não por reconciliação, mas por coragem de suportar o próprio conflito? Spinoza, o sábio do Conatus, ensinou que tudo em você, todo desejo, toda tristeza, toda esperança e temor, é expressão natural da essência que busca persistir. Persistir, conservar-se, manter a potência. O segredo da virtude para ele é conhecer e adequar seus afetos à razão, à natureza. Encontrar na lucidez a fonte da alegria. O erro vem do não entender, do se deixar levar pela confusão dos afetos. O sofrimento, o mal, é impotência.
afastamento da potência pura que nasce da ordem do ser. Nietzsche, o artista do caos, afirma: querer apenas persistir é pouco. Persistência se torna prisão quando não gera expansão, criação, reinvenção. O conato se transforma em vontade de potência, uma força que não só se mantém, mas transborda, transgride, supera. Para Nietzsche, a verdadeira liberdade não está em encontrar paz dentro da ordem, mas em afirmar tudo o que a vida traz, inclusive o sofrimento, como oportunidade de grandeza. Amor fati, amar o destino, não é postura passiva, mas risco, coragem de fazer da limitação fonte de luz. E aqui, você, caro ouvinte, encontra a encruzilhada principal que define o legado dos dois. Spinoza te convida à contemplação da ordem, à aceitação consciente do papel no cosmos. Nietzsche te convoca à ousadia de ser criador, à recusa de toda quietude que não seja preparação para o salto seguinte. Nas palavras de Nietzsche, o perigo para Spinoza é a avidez pela imperturbabilidade, o repouso, a recusa do poder produtivo. Por trás da serenidade, diz Nietzsche, pode-se esconder o medo do abismo, como o santo que foge do mundo perseguindo purificação, mas perde o contato com a vida. Você já percebeu esse dilema? O medo sutil de que, ao racionalizar totalmente os afetos, se possa perder o frescor, a vitalidade, a surpresa. O receio de que a busca por ordem e entendimento não seja só aspiração de sabedoria, mas também, às vezes, um modo de anestesiar pulsos indomáveis, paixões intensas, tempestades criativas. Nietzsche te alerta. A vida que se nega ao risco está condenada ao apagamento. O super-homem não busca paz, mas sim intensidade, afirmação, unidade com o próprio destino, sem pedir retribuição. Mas não pense que Nietzsche rejeita tudo de Spinoza. Ao contrário, ele diz em carta reconhecer em Spinoza um precursor, alguém que já havia ousado negar as ficções da tradição. O conflito entre eles é menos de antagonismo, mais de desenvolvimento. Nietzsche caminha onde Spinoza parou, empurra a aposta adiante. Se já não há tribunal divino, nem ordem moral fixa, nem bem e mal universais, o que impede a criação infinita? O que sustenta o espírito diante do nada? O desafio de Nietzsche não é destruir, é criar a partir das ruínas. Veja isso em sua própria vida. Sente a necessidade de conhecimento, sim. Busca compreender para não ser escravo dos próprios fantasmas. Mas o conhecimento nunca é suficiente para preencher tudo. O pensamento desenha mapas, mas o coração exige abismos. Razão e instinto, ordem e caos, clareza e mistério. Você não é só a busca de paz nem só a paixão cega. É a tensão viva entre os extremos, a dança entre claridade e sombra. Faça-se perguntas. Quando se percebe analisando demais, fugindo do ímpeto criador, não está repetindo a quietude de Spinoza em excesso? E quando se sente devorado por impulsos, pela necessidade de romper sem construir, não se distancia do brilho racional que permite discernir caminhos? O convite desses dois pensadores não é escolher, mas suportar a tensão, sobreviver ao choque entre desejo de repouso e avidez pelo salto. A psique, vista sob essa luz, se torna um teatro. Sentimentos, emoções, vontades, medos, todos atuam e disputam espaço. Spinoza te aconselha a olhar para cada um, compreender suas causas, torná-los claros, canalizar a potência. Nietzsche sugere dar espaço para o descontrole, para a força dionisíaca, para o riso forte diante da tragédia e do absurdo. Ambos odeiam a servidão. Ambos sabem que o sofrimento pior vem da renúncia de si mesmo. Mas cada qual vê o remédio num lugar diferente. E você? Está pronto para ser o herdeiro rebelde desses dois deuses filosóficos? Pronto para demolir o templo antigo, mas também para dançar nos escombros? Pronto para afirmar o seu querer, mas sem se perder no vazio? Spinoza libertou a filosofia da teologia. Nietzsche tentou libertá-la da razão.
Ambos trabalham, no fundo, para uma mesma promessa: não ser mais escravo, não viver mais na multidão, não aceitar mais a ordem imposta por costumes, tradição, medo. O segredo é este: a vida autêntica só começa quando se aceita a luta interna entre desejo de ordem e necessidade de criação. Spinoza mostra o valor da contemplação, da harmonia, da adequação. Nietzsche mostra o poder da explosão, do salto, da superação. Nenhum deles resolve o paradoxo. Ambos o intensificam, celebrando-o como fonte de grandeza. No fim, talvez não seja necessário escolher. Talvez o verdadeiro herdeiro, o verdadeiro indivíduo, seja aquele que transita entre os extremos, aprende de ambos, constrói ordem sem medo de destruí-la quando necessário, destrói sem perder a capacidade de reconstruir. É quem faz do conflito, da dança tempestuosa entre Spinoza e Nietzsche, a própria marca de sua existência. Então, como legado, como convite final, não tema as grandes perguntas, não fuja da tensão. Hospede, dentro de si, a calma de Spinoza e o fogo de Nietzsche. Use a razão para não se perder completamente, mas não permita que ela te cegue para as tempestades criativas. Viva o amor pela ordem que gera paz e o amor pelo fogo que transforma tudo. O que importa, em último caso, não é permanecer no mesmo lugar, nem destruir tudo em nome da novidade, mas ser capaz de afirmar a própria vida com lucidez, coragem, intensidade. É nessa dança final, entre repouso e explosão, claridade e vertigem, que a psique humana se revela inteira. O herdeiro rebelde não é quem resolve, mas quem acolhe. A maior virtude é suportar o paradoxo, não como problema, mas como fonte inesgotável de potência. E, em última instância, é assim que se torna livre, ao reconhecer que ordem e caos não são inimigos, mas irmãos em batalha eterna. E que é nesta arena, dentro de sua alma, que tudo finalmente acontece.